Os olhos de Bia brilharam ao ver o aviso na janela da sorveteria que dizia: um sorvete grátis para quem entrar na sorveteria hoje. Ela ficou então pensando: será que devo guardar só para mim essa notícia? Devo contar aos meus amigos? O que você acha que ela decidiu? Deus tem para nós um presente muito mais valioso que um sorvete: a salvação. Vivermos para sempre com nosso amado Jesus, livres do castigo do pecado. E na história de hoje, será que vão espalhar essa boa notícia? Se vão espalhar, como farão isso? Ou será que vão escondê-la só para eles? E para essa contação, tive uma ideia. Vou contá-la na casa da árvore. Pegue a sua Bíblia, a história vai começar. Estar aqui me faz lembrar a igreja primitiva. Os cristãos da Bíblia, eles se reuniam muitas vezes nas casas. Não numa casa na árvore, mas nas casas. Pegue a sua Bíblia e vamos cantar. Bíblia na mão pra história começar. Fechada, guardadinha, ela não pode ficar. E a história de hoje é sobre Atos, capítulo 1, versículo 8. Certo dia, o tão esperado Jesus, o Messias, veio ao mundo. Deus se fez homem. E durante a sua vida aqui, Jesus escolheu e preparou os seus discípulos para uma grande missão. Jesus andou por todos os lugares, ensinando sobre o reino dos céus. Jesus curou pessoas, fez até morto voltar a viver. E um dia, Jesus precisou se entregar por nós. O pecado um dia entrou no mundo e somente alguém perfeito poderia castigar esse pecado. E Jesus fez isso. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, numa sexta-feira. Mas no domingo, Jesus voltou a viver. Jesus ficou entre seus discípulos durante 40 dias, mais do que um mês. E Jesus comeu com seus discípulos. Mais uma prova de que ele voltou a viver em carne e osso. Jesus comeu. E um dia, comendo com seus discípulos, ele disse que eles deveriam permanecer, continuar em Jerusalém para receberem o poder do Espírito Santo. E, depois de receberem o Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas. Isso quer dizer que eles iriam contar para pessoas de diferentes lugares sobre a história de Jesus, sobre o amor de Jesus. E olha só o que diz em Atos do Espírito Santo aos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos deveriam ser testemunhas, tanto onde estavam, Jerusalém, como também em lugares um pouco mais distantes, Judéia, Samaria e também no restante do mundo. Os discípulos fariam mais discípulos de Jesus. E depois de dizer isso, Jesus subiu ao céu. Com os discípulos em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre eles. E depois disso, alguns continuaram em Jerusalém e se reuniam no templo e nas casas. Em Jerusalém, a vida dos apóstolos e discípulos não era nada fácil. Eram perseguidos. E por causa da perseguição, todos os cristãos, menos os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja só. Deus permitiu uma perseguição para que o seu povo espalhasse para pessoas distantes sobre o amor dele. E aquele que tanto perseguia e tratava mal os cristãos passou a ser perseguido. Você sabe o nome desse homem? Saulo, que passou a se chamar Paulo. Jesus fez de Paulo um de seus apóstolos. Paulo fazia parte da igreja em um lugar chamado Antioquia. E pode ser que eles se reuniam em uma casa. Ele fez exatamente o que Jesus mandou. Ia para lugares em que Jesus não era conhecido, a fim de espalhar a boa notícia que é Jesus. O Espírito Santo enviou então Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eles eram testemunhas. Por onde passavam, falavam sobre o amor de Jesus. E muitos passaram
a fazer parte do povo de Deus. E ainda nessa viagem, algo terrível aconteceu. Alguns jogaram pedras em Paulo. Mas vocês acham que isso os parou? Nada os parou. Paulo e Barnabé continuaram a falar sobre o amor de Jesus, sobre o nosso amado Jesus aos outros. Paulo e Barnabé tinham o Espírito Santo e eles ensinavam aquilo que o Espírito Santo queria que eles ensinassem. E com isso, um problema aconteceu. Alguns judeus não concordavam com isso. Paulo e Barnabé ensinavam que nós somos salvos, nós vamos morar com Deus, nós somos livres do castigo do pecado por causa de Jesus. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Mas os judeus diziam outra coisa. Eles diziam que era necessário fazer algo para merecer a salvação, que era a circuncisão. Era assim antes de Jesus, mas graças a Jesus isso mudou. E eles viram que Paulo e Barnabé é que estavam certos. Tudo foi resolvido. E eles continuavam contando com outros sobre a palavra de Deus. E tudo foi resolvido. Não foi fácil, mas todos entenderam que a salvação é um presente que Jesus nos dá. A gente nunca vai merecer. Outros problemas aconteceram, mas o povo de Deus continuou a testemunhar, a contar para os outros o que sabiam sobre Jesus. Foram contando para pessoas de diferentes lugares e essa boa notícia chegou até você, a mim, a nós. Somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas, para contarmos aos outros sobre quem é Jesus. Jesus deu uma ordem para todos os seus discípulos, para os da Bíblia e para nós também, que devemos ir por todos os lugares, por todo o mundo e contar sobre o Evangelho para todas as pessoas. Portanto, espalhe para os outros essa boa notícia, que é Jesus. Guarde então essa palavra no seu coração e que Jesus te abençoe. Tchau!